Fala pessoal, beleza? Alex aqui com mais um vídeo no canal. Vamos dar uma olhadinha nas trades que aconteceram hoje no EURUSD. E aí, como a gente estava analisando ontem, a gente tinha esse POI aqui, essa zona de oferta, de demanda, aliás, para uma possível mitigação que aconteceu hoje, bem bacana. Partindo para o gráfico de 15, ontem o mercado deixou essa liquidez aqui embaixo, esses fundos iguais aqui. E aí, terminando a sessão de Nova York e junto com a sessão de Ásia, o preço fez um complex pullback para possivelmente testar essa zona de oferta. E aí, assim que abriu o mercado de Londres, ele testou lá a zona e começou a descer. E, por fim, tocar na nossa zona de demanda de 4 horas. Mas partindo aqui para as entradas, vamos dar uma estudada aqui para ver o que aconteceu. Essas bolinhas aqui são zonas de 5 minutos. Então o preço vinha formando topos e fundos ascendentes. Nesse momento, se a gente passar aqui para os 5 minutos, nesse momento aqui, o que aconteceu? O preço quebrou, né? Quer dizer, o preço fez esse fundo, tomou a liquidez daqui, que tinha aqui, nessa linha de tendência, tinha uma linhazinha de tendência aqui, consumiu a liquidez, quebrou o último fundo, então aqui já mostra a inversão de estrutura, o que estava de alta foi para baixa, e aí o preço foi exatamente nessa zona eu tinha marcado, aliás, essa zona de oferta de 5 minutos, por uma possível mitigação, e aí se a gente traçar uma Fibo para a gente marcar nossa área de desconto e área premium, ó, estava exatamente na área de desconto do preço, então uma entrada bem bacana. Eu não peguei porque hoje eu não operei, hoje eu não consegui operar, então aqui seria uma entrada no risco, se a gente for pular para um minuto aqui, seria uma entrada no risco, porque ele não deu confirmação de entrada, então o preço tocou no bloco de M5, ou você colocaria uma ordem na entrada do bloco, com stop acima, ou você esperaria uma inversão de estrutura no M1, ou talvez no 30 segundos. Foi o que aconteceu, porque assim que o preço inverteu a estrutura e mitigou a zona de M5, o preço fez essa mínima, fez essa máxima. Então aqui já dá para perceber que o preço. Deixa eu pegar uma setinha aqui. O preço fez esse topo e depois fez esse topo mais baixo. Então isso já é um indício de que o preço iria quebrar a estrutura, voltar para testar e fazer sua continuação de baixa, porque nos 5 minutos fez a sua primeira troca de estrutura, que estava de alta, foi para baixo. Mas essa entrada, ela ficou mais clara no 30 segundos. Se a gente for olhar aqui, deixa eu carregar o gráfico. Não. Se a gente for olhar aqui, a gente tinha este fundo, esse decisional, aliás, teve esse topo, fez esse fundo, então fundo mais alto, testando essa zona de demanda, e aí o preço, quando ele falhou em criar um novo fundo, porque essa seria a expectativa, ele rompeu o último fundo, então essa zona de demanda foi perdida, então tudo que é demanda, o que a demanda está no controle, foi perdido aqui, então a oferta entrou no controle, e aí a gente tem esse candle aqui que foi bem bacana, o preço reagiu lá, então aqui seria a nossa primeira entrada, e aí partindo para o gráfico de 15, tem um conceito do ICT que é bem bacana. Quando a gente tem esses movimentos muito fortes de preço, ó, o preço simplesmente ignora essa regiões, aliás, de oferta ou demanda, esse conceito é chamado de break block, ou bullish break block, ou bearish break block. Nesse caso, é um bullish break block que ele vira uma zona de flip. Então, o que aconteceu aqui, ó?
o preço vinha numa alta, né? Quebrou a estrutura. Então, teoricamente, o preço tinha que vir testar essa região e fazer a continuação de alta. Ela simplesmente ignorou essa região, então formou esse break block, e aí o preço testou essa região. Então, se a gente for traçar uma Fibo também aqui, tá? Traçar uma Fibo aqui, ele veio ó, exatamente no 50% do range do de 15 minutos. Então, aqui deu uma venda bem bacana. Então, o conceito é esse. Quando vocês verem um movimento muito agressivo e a gente atrás tinha uma zona de oferta ou demanda, geralmente ele vai atuar como ou oferta ou demanda na frente. Nesse caso, era uma zona de demanda que ela atuou como uma zona de oferta. Tá vendo? Então, quando tem esses movimentos muito fortes, e se vocês puxarem no gráfico, fazerem um backtest, vocês podem ver que é muito assertivo, né, esse conceito aqui do ICT. Então, voltando aqui, a segunda entrada que eu vi que eu achei bem bacana foi, se a gente for aqui no minuto, o preço foi lá, testou nosso break block. Essa entrada aqui não foi muito visual também, que nem a outra entrada. Essa entrada ficou muito mais visível quando a gente desce para o time de segundos. Então, se a gente for observar aqui o time de segundos, a gente tinha essa zona de demanda no 15 segundos. O mesmo conceito. Teoricamente, o que a gente espera? O preço suba, teste a região e quebre a estrutura, e formando novas máximas. Nesse caso, ele perdeu, né, essa última zona de demanda. Então, isso mostra uma inversão de estrutura, uma mudança de caráter. Aqui tem duas possibilidades de você colocar a sua ordem ou na entrada ou no 50%. Então, aqui ela bateu no 50%. Seu stop ficaria acima da máxima, o seu take lá embaixo. Então, voltando aqui, então a primeira entrada ficaria aqui, já te daria um profit muito bacana. Até esse fundo te estaria já 1 para 18. E esse aqui, com seu alvo aqui no fundo de 4 horas, vamos puxar aqui, um potencial de 1 para 22 nessa trade. Na verdade, o fundo é aqui de 4 horas. Então, o potencial dessa trade, 1 para 32 e essa aqui 1 para 31, bem bacana. E aí, se a gente pular para o 1 minuto de novo, deixa eu apagar esses estudos aqui. Se a gente pular de novo, o que a gente tinha aqui? A gente tinha essa última zona de demanda que originou o movimento, né? E tocou no nosso break block. E aí, com esse movimento, ele quebrou a estrutura. Então, aqui, deixa eu tirar do replay. Então, daria umas outras entradas aqui também, mas achei muito arriscado. Mas se a gente for analisar aqui, dentro do range, o nosso range atual do M1 seria esse range aqui, também do M5. Ó, nosso range do M5, aliás, seria esse aqui. Então, tudo que está abaixo a gente compra, tudo que está acima a gente vende. O mesmo conceito lá do Breaking Block, só que nesse caso o preço fez meio que uma escadinha, ele desceu um pouco mais devagar, mas se a gente for traçar aqui dessa última zona de demanda, ele tocou exatamente lá. Então, demanda M5, beleza?
E aí, se a gente for para o M1 de novo, e vamos ler as estruturas, o preço veio exatamente testar o break block dos 5 minutos. Confluindo com essa entrada, a gente tinha essa última zona de demanda de M1. Então, quando o preço desceu, quando o preço testou essa região, ele já desceu, formando um flip nessa região. Então, essa zona de demanda virou oferta, e aí o preço testou. Então, aqui daria mais uma entrada, um pouco arriscada, mas daria. E aí o preço foi, quebrou essa microestrutura, quebrou a microestrutura, testou zona de demanda, aí o preço voltou, deixando liquidez, e aí deu mais uma entrada aqui. Deu mais uma entrada aqui, eu talvez não faria, porque estava muito em cima do gráfico, né? Muito espremida essa região. Depois de fato, ela quebrou estrutura de M1, esse pavio de M1 e o fundo de M5. Ó, vou colocar aqui uma setinha. Uma setinha não. Ó. Ele de fato quebrou a estrutura de M5. E aí, se a gente voltar para M1, formando um flip também nessa região. Só que quando o preço, antes de o preço quebrar, de fato, a estrutura, ele deixou essa liquidez, o preço quebrou, consumiu a liquidez, então aqui daria uma entrada também, bem arriscada. Eu não gosto de fazer esse tipo de entrada, porque o preço já vem de uma lateralização e depois rompe e lateraliza de novo. Mas lendo as estruturas aqui, daria uma entrada. Depois o que o preço faz? Aqui ele não quebra a estrutura, ele simplesmente consome a liquidez desses fundos iguais aqui. Ele captura a liquidez, ele quebra essa microestrutura porque ele falhou em criar fundos mais baixos. Então ele deixou esses fundos iguais, inverteu a estrutura para alta, deixou essa zona de demanda. Você vê que o preço testa a zona de demanda, volta, quebra estrutura, subestrutura, estrutura interna, aliás, volta novamente nessa zona de oferta, e aí depois, de fato, ele inverte a estrutura. Por que ele inverte a estrutura? Porque a gente tinha essa última zona de demanda, o preço simplesmente quebra com esse pavio, volta na região do 30 segundos, e aí daria mais uma entrada. Então aqui seria uma entrada válida, porque ele teve a troca de estrutura, né? Confirmando que o preço quer descer, de fato. Ele poderia vir testar essas regiões acima aqui também, mas como ele já tinha invertido a estrutura de M1, então aqui seria uma entrada, mais uma entrada. E o seu take também aqui ficaria lá na zona de 4 horas. Você vê que o preço ignorou essa zona de M1, que eu tinha marcado lá do fundo. Então, aqui eu não entraria, talvez, tipo, é só para fins educativos. Seria umas entradas muito arriscadas. Nesse caso aqui não, porque ele estava estrutura de alta, depois inverteu para baixa, então a gente já está no fluxo vendedor. Então aqui é simplesmente seguindo o fluxo de mercado, seguindo o flow do mercado. Ô caramba, cadê? Ó? Seguindo o flow do mercado, bem bacana. E aí quando o preço tocou nessa região de 4 horas, ele deu uma entrada fantástica aqui também, mas foi nos 5 segundos. E aí se a gente for olhar aqui, 5 segundos. Vamos aqui primeiro no M1. No M1, o que acontece? No M1 deixou essa última zona de oferta do M1, porque o preço fez um drop, base drop, aí ele quebrou a estrutura e foi para alta.
Então ele estava de baixa, foi para alta. Então ele fez um drop, base, drop, rally. É um conceito bem bacana também. Voltando aqui para os 5 segundos. O preço deixou essa zona de demanda, zona de oferta, aliás, de 1 minuto. Mas se a gente for olhar friamente nos 5 segundos, o preço deixou essa zona aqui de oferta nos 5 segundos. O preço desceu testando a região de 4 horas. Fez uma expansão. Ele não testou a região de demanda aqui. Fez uma retração. E aí, de fato, se a gente for analisar aqui, de fato, ele quebrou a estrutura. Vou trazer um pouco mais para cá. De fato, ele quebrou a estrutura de 5 segundos. Aqui nesse topo. Quebrou essa zona de oferta. Deixando essa zona de demanda, o preço testou e deu a oportunidade. De novo, 5 segundos é um tempo gráfico muito louco, assim, tipo, você tem que estar com a visão bem elevada. E aí, indo para os 5 minutos aqui, deu mais uma oportunidade bacana nos 5 minutos. O que acontece nos 5 minutos? Vamos aqui no 15 primeiro. No 15, o preço tinha deixado essa zona de demanda, de oferta, aliás, desculpa. Qual a expectativa? A expectativa é que o preço teste essa zona e rompa o último fundo. Só que nesse caso, o preço não quebrou esse fundo e também não quebrou esse. Então isso mostra que o preço quer subir, quer fazer sua continuação de alta, quer inverter, né? E aí se a gente for para os 5 minutos, aqui está mais visível nos 5 minutos, o preço teve a primeira inversão, inverteu a estrutura aqui de 5 minutos, deixando essa zona de oferta, de demanda, aliás, de 5 minutos. Vou colocar aqui demanda 5 minutos. O preço não quebrou, né? Quando ele testou, ele não quebrou. Então daria uma entrada aqui na tranquilidade, num minuto, aliás. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Por quê? Vamos estudar aqui as estruturas. Só deixa eu puxar esse gráfico para lá um pouquinho para a gente ler. Quando o preço quebra, faz a inversão, né, de estrutura, e aí a gente tem uma zona de demanda de 5 minutos e refinando essa zona para uma zona de 1 minuto, o preço deu condições da gente entrar, porque a gente tinha esse último fundo, né? O preço já tinha mudado a seu viés de baixa para alta, e aqui ele deixou liquidez aqui, dinheiro preso. O preço consumiu a liquidez. Aqui não deu uma reentrada, tipo, nos times de segundos. Então aqui seria no risco, acreditando mesmo que o preço iria subir. Então, talvez você deixaria a sua ordem no 50% ou na entrada. Então, o preço veio exatamente no 50% do range. Consumiu a liquidez e foi embora. Então, foi umas trades muito bacana hoje, no meu ponto de vista. Então, aqui 1 para 32, aqui 1 para 31. Dentro dos range aqui também deu, mas dentro das minhas confirmações não foi muito bacana. Aqui deu mais uma também, deu mais uma entrada aqui. Deixa eu só trazer para cá. Vai, filho, vai mais rápido. Então aqui daria mais uma entrada. Então aqui daria mais uma entrada e aqui também. Então, ao total, aqui daria 1 para 38, 1 para 15, outra entrada também 1 para 13, 1 para 20,
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.